Eu preciso dizimar? A verdade sobre o dízimo. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35 diz: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A questão do dízimo é uma das polêmicas mais debatidas entre os cristãos. Sabe por quê? Porque ela mexe no bolso das pessoas. E infelizmente em muitas igrejas o dízimo recebe mais atenção do que a salvação, a obediência, o arrependimento e a própria pregação do evangelho. Esse assunto é muito polêmico e muitas pessoas me perguntam se na nova aliança precisamos dizimar. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não ajudam com nada, e isso prejudica muito o crescimento da obra de Deus em si. Muitas pessoas defendem um dízimo com unhas e dentes, devido à religiosidade plantada em seus corações por alguns líderes. Contribuir financeiramente deveria ser uma alegria, como diz na passagem no início da mensagem, pois significa que Deus tem suprido as nossas necessidades, e não algo que nos traz medo ou sentimento de culpa quando não podemos ajudar. Por isso eu vou te explicar o que a Bíblia diz sobre o dízimo, e ao final desse vídeo você entenderá melhor sobre esse assunto. Por isso, assista até o final. Dar o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo era uma exigência da lei, em que todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo que criassem. O dízimo no Antigo Testamento era um método para prover as necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. Agora, se observarmos o Novo Testamento, veremos que não existe uma ordem ou recomendação para os cristãos entregarem os 10% do dízimo, mas sim que eles devem contribuir conforme determinarem no coração, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus se agrada de quem dá com alegria, e não de quem faz por obrigação ou por medo de atrair uma maldição. O cristão verdadeiro deve ser conhecido pelo amor, generosidade, pela fé, obediência, pois ele reconhece que Deus é o seu provedor. Com isso, tem o desejo de ver a obra de Deus crescendo e alcançando mais pessoas através do evangelismo e ações sociais. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Repare bem o que ele disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas ela não diz nada. A igreja cristã tomou esta quantia 10% do dízimo do Velho Testamento, da Velha Aliança, e a incorporou como um mínimo recomendado para o cristão ofertar. Porém, os cristãos não devem se sentir obrigados de dar sempre os 10%. Mas sim de acordo com a sua renda, como Paulo ensina. Às vezes, isso significa dar mais do que a 10ª parte, e às vezes, dar menos. Cada um deve orar e pedir sabedoria a Deus para que possa contribuir da melhor forma.
e não precisam ter medo de serem amaldiçoados pelo devorador por não darem o dízimo, ou medo de estar roubando de Deus, pois isso fazia parte da lei do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Muitas igrejas usam a passagem de Malaquias 3, versículos 8 a 11, que impõe os 10% do dízimo. Infelizmente, muitas igrejas e cristãos usam a palavra de Deus fora de contexto e da forma que convém. E os que falam a verdade são considerados, por vezes, hereges. Isso é triste, porém o dia do julgamento virá e cada um preste a sua própria conta. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus 23, quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Esta passagem, para muitos, é a prova clara que Jesus ordenou que o seu povo deveria dar o dízimo como era feita no passado. No entanto, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Devemos entender a diferença entre velha aliança e a nova aliança. Quando Jesus disse que aqueles homens deviam obedecer à ordenança da lei, ele estava dizendo: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ele disse isso pois ele era judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas 4:4. Por isso ele viveu de acordo com ela, com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus 5:17 e 18. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tem que ficar muito atento, meu irmão, minha irmã. Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, pois se ele violasse a lei, seria condenado como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria sua missão aqui na terra para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. E realmente Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. Ele foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga. Segundo Lucas 2, 21 a 24. Assumiu seu sacerdócio aos 30 anos. Lucas 3, 23. Números 4, versículos 43 e 47. E exerceu outras formalidades cerimoniais da lei. Meu irmão, minha irmã, agora é algo que você tem que ficar muito atento. Você tem que entender que quando Jesus esteve na terra, ainda regia a velha aliança. Você deve se lembrar também que quando Jesus curou um leproso, no capítulo 8 de Mateus, versículos de 1 a 4, ele mandou entregar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou em Levítico capítulo 14. Agora, nos dias de hoje, será que alguém oferece ao sacerdote alguma oferta depois de ser curado de sua doença? É lógico que não. Por isso é muito importante você saber que a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. A nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Por isso, esse tempo que ele passou aqui na terra, ele estava sendo regido pela velha aliança. E assim que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a viver
pela graça, encerrando ali toda a ordenança da lei de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação, através da ressurreição de Cristo. Vivemos hoje sob a nova aliança. Olhe essas passagens. Gálatas 3, versículos 22 a 25 diz assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, a lei. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou dar a minha opinião. A obra de Deus precisa de dinheiro para se manter, para ter condições de alcançar mais pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para ajudar os necessitados, entre outras questões. E como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo pediu oferta para ajudar e suprir as necessidades daqueles que vivem no ministério e também da obra de Deus. Conheço muitos ministérios sérios que precisam de ajuda para alcançar mais pessoas. Conheço igrejas que vivem sob a nova aliança, verdadeiramente com uma estrutura incrível. Lá, meu irmão, minha irmã, não se pede dízimo. Não tem momento de ofertas durante o culto, mas as pessoas contribuem de coração e não através de imposição. Ainda existem missões no exterior, em países pobres ou no interior do nosso próprio país. E também pessoas que evangelizam e precisam de recursos para expandir a evangelização. Eu, Vinícius, por exemplo, não tenho uma porcentagem, pois nem calculo. Mas sempre estou ofertando na vida de profetas, de projetos e de pessoas que são sérias ao levar o evangelho. Dou com amor, pois toda a minha provisão vem de Deus. E ainda recebo ofertas para o meu ministério, pois para alcançar mais pessoas nas redes sociais, demanda-se dinheiro. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o que vemos por aí é um grande comércio e enriquecimento de líderes, aproveitando-se das ovelhas. Já ouvi o absurdo de um líder de uma igreja com milhares de seguidores que diz que o dízimo é obrigatório e estamos devolvendo para Deus o que já é dele, e que as ofertas são um investimento. Meu Deus, misericórdia! É muito absurdo ouvir isso. E as pessoas, meu irmão, minha irmã, também que contribuem, são culpadas de alguma forma, porque não buscam a verdade por si próprias, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus e buscando intimidade com Deus. Pois, se tivessem essa intimidade, o Espírito Santo, como Espírito da verdade, já teria revelado isso em suas vidas. Ficam dependendo totalmente de seus líderes, e o que eles falam é lei. Acorda, povo de Deus, acorda. Agora, com relação ao dízimo, talvez você seja surpreendido ao saber que na nova aliança o dízimo não é obrigatório, pois não existe mais templo onde a glória de Deus se manifestava. E como você e eu sabemos, o templo que nós frequentamos hoje, que é chamado igreja, na verdade é apenas um local onde nos reunimos para ouvir a palavra, adorar ao Senhor e ter comunhão com outros irmãos. Pois, de acordo com a Bíblia, nós somos morada do Espírito de Deus e somos chamados de a Igreja de Cristo. Se o templo físico que você frequenta traz para a sua vida obrigações,
como lei para serem cumpridas, lei criada por homens. Além disso, obriga você a contribuir com o dízimo. Esse lugar está regido ainda pela velha aliança, pois qualquer coisa que nos tire a liberdade contraria a obra consumada da cruz de Jesus Cristo, pois somos livres em Cristo. Para terminar essa mensagem, eu vou ler duas passagens para você. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Colossenses 1,24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revele a verdade aos corações que ouvem esta palavra. Espírito Santo, conduza meus irmãos e irmãs, que eles tenham a revelação plena da nova aliança e da obra consumada da cruz de Jesus. Muitos estão cativos, escravizados, sendo que somos livres. Em Cristo somos livres. Revele essa verdade aos corações, Senhor. Obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.